Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais uma contribuição para o culto de senhoras. O culto de senhoras que tem como tema o espírito de fortaleza. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui nós podemos entender a grande preocupação do Senhor com a igreja nesses últimos dias. Aqui o Senhor ele não usa a expressão os 7 castiçais. Mas por que o Senhor não usa a expressão 7 castiçais aqui na igreja de Sardos? Porque a igreja de Sardos estava vivendo um momento histórico do Evangelho. O Evangelho não era mais o Evangelho genuíno que converteu a igreja de Éfeso, que levou a igreja de Esmirna a ser lançada nas arenas à morte, que levou a igreja de Pérgamo a guardar o ensinamento por causa do casamento pervertido. A igreja de Sardos aqui, ela só contava fábulas, as histórias da igreja. E ela achava que isso ali lhe dava o direito de salvação. Era uma igreja que vivia um momento de fingimento. Ela era uma igreja nominal. Ela não tinha as marcas das doutrinas dos apóstolos. Ela não tinha os ensinamentos da igreja de Éfeso. Ela não carregava consigo a mensagem da cruz das igrejas, da igreja de Esmirna, das fornalhas de fogo, das arenas, das covas dos leões. Ela não tinha isso. Mas ela queria o prêmio. Ela queria o prêmio que o Senhor prometeu para essas igrejas. E o momento profético o qual nós estamos vivendo agora não é diferente. Estamos vivendo um evangelho fingido, um evangelho de mordomia, um evangelho das cadeiras no alto, onde muitos estão preocupados com funções, estão esquecendo o verdadeiro ensinamento genuíno. É o que está sendo pregado nesses últimos seminários, é o que está sendo trazido nas escolas bíblicas dominical. E o que está acontecendo conosco como homens, nós estamos dizendo no nosso ego: Apocalipse de novo? Eu vou fazer seminário para quê? Já sei qual é as aulas, quinta medida, tempo do breve, isso aí eu já sei. E com esse nosso posicionamento, nós não estamos descobrindo o tesouro escondido. Porque o que está sendo revelado nesses últimos dias é um grande tesouro para a igreja. Então, irmãs, não deixe de dar ênfase ao tesouro escondido. Não deixe de dar ênfase àqueles que estão valorizando o tesouro. Não deixe de dar ênfase às escolas bíblicas dominical. Não deixe de dar ênfase aos cultos de senhora. Não deixe de dar ênfase às escolas bíblicas de criança, intermediária, adolescente. As reuniões de jovens. Esses aqui é o campo do tesouro de grande valor.
Se nós não darmos ênfase a esses momentos, os nossos jovens não vão alcançar uma bênção. As nossas senhoras não vão alcançar vitória para os seus lares. A igreja em si não vai estar alicerçada nas doutrinas. Então nós sabemos disso. Atividade para o culto de senhora caracteriza-se nas ações e as situações, operação do espírito de fortaleza que está exposto na igreja de Sardes. Então, atividade para o culto de senhora caracterize as ações e situações na operação do espírito de fortaleza que está exposto na igreja de Sardo. Então, o que nós estamos, o que o presbitério, o que a pergunta para o trabalho de senhora, para caracterizar as ações e situações. Sabemos que o espírito que opera na igreja de Sardes é o espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza. Esse espírito de fortaleza, ele vem exatamente em um momento crucial, porque o momento histórico que a igreja estava vivendo aqui é o momento da reforma, a reforma protestante. A história conta que Lutero, ele teve acesso, como ele estava estudando ali, ele começou a ter acesso às escrituras sagradas. E de acordo ele foi lendo, o seu conhecimento foi enchendo, o Espírito Santo então viu a nobreza do seu coração, o interesse que ele estava tendo pelas escrituras sagradas. O Espírito Santo então lhe revela algumas partes que ele estava lendo, que ele estava estudando. Segundo as escrituras, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Perdão, eu estou meio ofegante, eu não estou bem de saúde aqui, irmãs, me perdoem. Mas aqui a gente vê exatamente isso. O Espírito Santo não revela se antes nós não conhecermos as escrituras. A minha igreja, ela perece por falta de conhecimento. Então, se nós não lermos as escrituras, nós pereceremos, porque não haverá revelação. O mistério, o tesouro escondido não será esclarecido. Então, o que aconteceu nesse momento histórico? De acordo, ele conhecia as escrituras, o mistério estava sendo revelado. E ele viu que havia um grande mistério ali, havia um grande tesouro ali, o qual não estava sendo compartilhado com o povo. Porque a Igreja Católica outrora retinha as Escrituras e só lançava para o povo aquilo que era do interesse da Igreja e não do interesse de Deus. Com o casamento pervertido aqui, esses homens agora se tornaram autoridade máxima nas igrejas. E eles pegavam então e pregavam exatamente aquilo. E o povo aceitava, o povo comia aquilo. Havia um pequeno grupo ali que guardava aquilo que tinha ouvido, examinado, aquilo que tinha sido extraído da Escritura de forma genuína. Mas eles agora não tinham mais poder. Eles não tinham mais o espírito de fortaleza. Com o passar do tempo, isso foi acabando. Mas o que Deus propõe agora é uma fortaleza. É um espírito de fortaleza para a igreja de Sardes. Para poder defender exatamente aquela mensagem. E o que foi que Lutero descobriu com o examinar das Escrituras? Que a igreja atual não tinha mais o ensinamento primitivo. Não tinha mais os ensinamentos da igreja primitiva, dos ensinamentos da igreja dos apóstolos, as doutrinas da igreja de Éfeso. Não tinha mais. Uma igreja que saía aos campos a semear a palavra de forma genuína, sem mescla, sem mistura, sem razão, sem ideologia, sem filosofia,
sem interesse político. Não vamos pegar aqui e fazer uma interpretação para que possa ser uma boa religião para encher a igreja, não. A igreja ela era levada ao extremo por causa do evangelho genuíno. Ponha em ordem a tua casa, que certamente morrerás e não viverás. Então aqui a gente vai vendo exatamente isso. Então ele descobre que a igreja de Sardes não estava vivendo mais esse evangelho. E ele vai lá, abre mão de tudo e ele abraça o seu chamado de pegar a palavra de Deus, de traduzir para que todos pudessem ler, depois de lerem, reter nos seus corações, para que depois que eles retessem no coração, o Espírito Santo ia ter, sim, o que revelar para aqueles que guardaram as Escrituras. Então aqui está pedindo exatamente para isso, para nós podermos caracterizar as ações. Então aqui qual foi a ação do Espírito de fortaleza? Aqui a ação do Senhor, quando ele se apresenta, ele diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos. Ele tem o domínio. Ele está em total perfeição. Porque 7 fala da perfeição. Aqui o Espírito ele diz que ele opera em total perfeição sobre essas últimas igrejas. O que tem as 7 estrelas é uma ação também do Senhor. Ele tem o domínio. Ele opera através das 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Essas 7 estrelas aqui representa cada igreja, ele representa a ação de cada ministério. Então aqui está dizendo que quem é que opera através de cada pastor na igreja? De cada anjo, aqui ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. Esse que está falando é aquele que tem as 7 estrelas. Estrela ela é um astro que não contém luz própria. Ela não contém luz própria. Então ela depende do astro Sol para poder refletir a sua luz perante a noite. Então, se os irmãos observar, durante o dia a luz ela não consegue. Ela só consegue brilhar na escuridão, no momento da escuridão. Então, hoje, o que o Senhor está tratando exatamente para aqueles que têm a responsabilidade de refletir a luz no meio da escuridão. E os nossos pastores, para a honra e glória do nome do Senhor, eles têm feito sim este papel de forma genuína. A luz que vem da eternidade, eles estão transmitindo para dentro das suas igrejas. Para dentro das suas igrejas. E isso tem sido de papel extraordinário, isso tem sido algo maravilhoso. Então o Senhor está dizendo que Ele é aquele que tem o domínio sobre a vida de cada ministério. Então os irmãos vão ver aqui que quando ele fala, que ele trata com cada ministério, ele traz ali sim a deficiência, mas ele traz também ali o renovo, ele traz também sim o conselho, ele traz sim também a operação para que eles possam voltar a operar aquilo que Deus está realizando para a sua igreja, aquilo que Deus ele tem para cada igreja. Então ele está mostrando exatamente, essa aqui foi as ações, né? Agora nós vamos ver as situações. Qual foi a situação? A situação, aqui a gente sabe que uma das situações foi a do crente nominais, os crentes nominais. Há um detalhe interessante nos crentes nominais, as irmãs vão encontrar em Apocalipse 3, versículo 1, os crentes nominais, eram eles que se nominavam ser crentes. E por que aqui foi o Senhor, quando ele fala para esta igreja dessa forma, ele traz essa situação? Porque ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele tem os olhos
como chama de fogo. E o que nos torna nominal hoje é as nossas escolhas. Essa igreja aqui, em capítulo 3, versículo 1, tens nome de que vives? Ela foi aferida com a igreja de Éfeso. Então, ou seja, está aqui recitando textos bíblicos, está aqui contando a história da igreja primitiva, as doutrinas da igreja de Éfeso, porém não vive nada disso. Ela não vive nada disso. Então o que acontece? Acontece que o Senhor ele conhece as nossas obras. E simplesmente estamos aqui vivendo um evangelho de hipocrisia. Porque nós não vivemos aquilo que pregamos. Estamos aqui vivendo algo de aparência. Uma segunda característica, também aqui no capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse, crentes que estavam para morrer. Porque uma vez contaminado, se não buscarmos tratamentos, nós seremos mortos. E que tratamento é esse? O tratamento é a palavra revelada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O momento da reforma protestante, Lutero vivia a mesma situação. Uma confusão, que não sabia o que estava acontecendo, qual era a verdade genuína. Mas a Bíblia diz que a história confirma isso, que Lutero, quando ele conhece a verdade começa a libertar o seu coração. Esse é o tratamento que o Senhor está propondo para a igreja agora. Obras imperfeitas. Obras imperfeitas. Porque não achei as tuas obras imperfeitas. Há um detalhe no livro de Êxodo, se eu não me engano, 33, que o Senhor diz para aquele povo, o povo que saiu de Israel: olha, irás um anjo convosco, vos concederei a terra prometida que mana leite e mel, mas não irás a minha presença convosco. Quando o Senhor fala aquilo ali, uma verdade é trazida aos ouvidos. Que verdade é essa? Porque achei as tuas obras imperfeitas. Então, muitos estão somente preocupados com um prêmio para essa vida, com a terra prometida, a terra que emana leite e mel, com o cacho de uva que 2 homens. Talvez seja dessa forma. Muitos estão aqui somente preocupados com a bênção no casamento, com um bom trabalho, com saúde e tudo mais, e acaba perdendo a visão do profético. E qual é a visão do profético? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é primeiro o casamento, não é primeiro a vida profissional, não é primeiro a vida financeira. Então o Senhor, quando ele afere, é que ele está dizendo exatamente desta forma: eu conheço as tuas obras são imperfeitas, ela não serve para mim. Então o prêmio, da forma que eu vos prometi, eu vou vos conceder aqui nesta terra. Mas lá na eternidade, vocês não terão um futuro na realização da minha obra. Essa é mais uma das situações. Então nós temos aqui também algumas pessoas que não se contaminaram. Louvado seja o nome do Senhor. Essas aqui receberá o prêmio, não somente aqui nesta terra, mas ela terá também o seu galardão na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está exatamente as situações e as ações a qual foi pedida para poder trabalhar para o culto de senhoras. Amém? Aqui tem um detalhe interessante nessa questão aqui de obras imperfeitas, né? O crente também nominal. Nós temos também no crente nominal aqueles que eles se intitulam, né? No livro de Mateus: ah, Senhor, mas nós expulsamos em teu nome, nós profetizamos, abre-nos a porta. Crentes nominais. Eles precisam falar com a boca para o Senhor do que faziam. Só que do que faziam não, do que eles estavam pregando. Porque a boca nada mais é daquilo que nós falamos. Porque o que está sendo julgado aqui é o interior, é a minha experiência de salvação com o Senhor. Amém? E não aquilo que eu falo, mas sim aquilo que verdadeiramente eu vivo. Então, ou seja,
Eles eram crentes nominais. Eles estavam exatamente para morrer porque não viviam aquilo que eles pregavam. Sendo que aquilo que realmente o que eles estavam pregando iria trazer vida. Mas só que a obra que Deus está revelando nesses últimos dias não é uma obra de hipocrisia, que batemos no peito e dizemos que nós iremos para o céu. Não. Não é assim que funciona. A obra que o Senhor está realizando agora é uma obra de silêncio, o qual nós não saímos falando, batendo no peito e dizemos que somos bons e que estamos fazendo. É uma obra que é notada, porque uma ação está sendo feita. E para cada ação existe uma reação. E qual é a nossa ação? Nós estamos ouvindo a revelação do Espírito Santo, colocando em prática dentro dos nossos corações. E isso vai aflorar a obra do Senhor no nosso exterior. O que vai aflorar no nosso exterior é aquilo que o nosso coração está cheio. O seu vizinho vai ver, a sua esposa vai ver, os seus filhos vão ver e todos irão querer ter o mesmo brilho que Moisés teve quando desceu do monte. Amém? Espero que possa ter ajudado as irmãs aí na contribuição para o culto de senhoras. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.